Aqui nós precisamos nos dar conta desta imagem que temos construído. A ideia de ser alguém, esse pensamento que você tem sobre você, toda e qualquer ideia que você tenha sobre você, toda e qualquer ideia que você tem sobre o outro, sobre a vida, sobre os acontecimentos, situações, sobre tudo o que ocorre. Repare como é importante na vida nós termos, na vida, uma aproximação onde aprendemos a olhar a partir da inteligência, em sabedoria, para a vida como ela acontece. Porque é isso que nos coloca nesse contexto da vida, nesse contexto da existência, com uma vida de uma outra ordem, com uma vida real, com uma vida divina, com uma vida em Deus. E se isso está presente, não há mais confusão, desordem, problemas ou sofrimento. Lidar com a vida com inteligência, com sabedoria, requer uma aproximação nova de tudo o que a vida representa. Como, por exemplo, aqui nesse caso, naquilo que estamos colocando agora aqui para você. Toda a forma como você olha para o mundo, como você olha para si mesmo, como você lida com as experiências, reparem, tudo isso envolve esta questão desta imagem, desse quadro mental que você tem sobre você. É o modo como você sente ser, pensa ser, acredita ser, idealiza ser em si mesmo, que lhe dá esse modo peculiar de se deparar com a vida como ela acontece e olhá-la através desta particular visão. Esta particular visão é a visão da nossa autoimagem. Aqui eu tenho uma notícia para você. Enquanto isso estiver presente, não haverá inteligência, sabedoria, liberdade. Não haverá esta ciência divina, esta ciência de Deus. Porque toda a nossa aproximação da vida será a partir do eu, desse mim, desta pessoa. E não sabemos absolutamente nada sobre esta pessoa, sobre esse eu, sobre esse mim. Porque nós nunca estudamos a nós mesmos. Nós somos capazes de realizar grandes proezas no mundo externo. No mundo onde realizamos coisas, mas nós não tocamos ainda nesse mundo interno, nesta ciência de nós mesmos. Nós não sabemos a verdade sobre quem somos. Sem essa base, não há inteligência, não há sabedoria, não há verdade, não há ausência de problemas, de conflitos e sofrimento. Aqui juntos nós estamos explorando essa questão do despertar da consciência, da iluminação espiritual, desta ciência de Deus. As pessoas gostam dessa expressão, iluminação espiritual, despertar espiritual. Mas aqui se trata de assumir a verdade sobre você. Você está assumindo
uma imagem sobre você. Uma construção mental sobre quem você é. Essa construção mental, essa imagem, essa nossa autoimagem, esta minha pessoa, a pessoa que eu sou, é uma ilusão. É algo que o pensamento tem construído, tem estabelecido, como sendo a verdade sobre mim, sobre eu, sobre aquilo que eu sou. Nós estamos diante de uma falácia, de uma ficção, de uma invenção, de uma imaginação do pensamento. A beleza desse encontro com o despertar, com a iluminação espiritual, é a ciência da vida. É a ciência da totalidade da vida, da beleza da vida. Assim como podemos ter uma aproximação real de tudo isso, nesse se auto-observar. Você não tem nenhum outro instrumento para se auto-observar, senão a presença desse próprio mecanismo que abaliza e sustenta esta psicológica condição. Eu me refiro a essa mente. A mente é esse instrumento, o instrumento da percepção, o instrumento do olhar, do escutar, do sentir. É a presença desse instrumento, uma aproximação de como esse perceber acontece, esse sentir acontece, esse olhar acontece. A partir desse instrumento, que lhe aproxima de uma compreensão direta de toda esta mecânica desta autoimagem, de toda esta mecânica de construção do pensamento, de movimento do pensamento. Assim, nós precisamos juntos aqui ter da vida uma aproximação direta. E não podemos ter uma aproximação direta sem investigarmos, primeiro, a verdade de como nós funcionamos. Como essa mecânica do eu acontece aqui, nesta mente, nesse mecanismo. Portanto, se auto-observar é se aproximar da verdade sobre o autoconhecimento. Compreender a verdade sobre si mesmo é compreender sobre como você funciona, como a mente funciona. Não se trata de um encontro com a vida para ver dentro da vida o que ela representa. Se trata desse encontro consigo mesmo, desse olhar para si mesmo, desse atentar para as suas reações, como se processa aqui a vida. Então, a ideia de que a vida está lá fora para ser encontrada é algo falso. Você é a vida. Todo esse movimento interno, toda essa resposta que se dá a tudo que acontece, a tudo que aparece, a tudo que surge, momento a momento, é o próprio movimento da vida. Se dar conta de si mesmo, se tornar ciente de como você funciona, é se tornar ciente do próprio movimento da vida. Esse é o encontro com a vida. Aquilo que lhe aproxima desta visão
é compreender esses elementos envolvidos com esse processo, que é o processo da mente, que é o processo desse mecanismo. Um elemento aqui básico para ser investigado é a questão do pensamento. O que é o pensamento? Quando você tem uma lembrança, você tem uma memória. Quando você tem uma memória, você tem uma imagem que apareceu. A presença dessa imagem remete a uma experiência que ocorreu. Assim, ao passar por experiências, você tem uma imagem. Essa imagem é uma lembrança agora. Essa lembrança é essa recordação presente. Quando ela surge nesse instante, você tem a presença do pensamento. Portanto, o pensamento não é outra coisa a não ser uma imagem, uma lembrança. Algo que aconteceu e que agora volta do passado. Nesse formato de pensamento, nesse formato de ideia. É assim que nós funcionamos psicologicamente. A todo momento estamos em contato com um ou outro pensamento, com uma ou outra imagem, com uma ou outra memória. Portanto, a presença do pensamento é algo constante. A cada momento você tem dezenas de pensamentos. Mas é interessante isso aqui. Todo esse processo ocorre dentro de você, sem qualquer ciência da sua parte. Você já percebeu que o coração bate e você não toma ciência das batidas do coração? Agora mesmo eu falei, o coração bate e você não toma ciência. Quando acabo de dizer isso, aí você se dá conta e diz, é mesmo. O coração bate. Você já reparou que o piscar de olhos acontece? Aí você diz, é mesmo. Mas você nunca se dá conta desse piscar dos olhos. Mas você nunca se dá conta desse coração batendo. E, no entanto, isso é algo que ocorre direto, o tempo todo. Assim, internamente, os pensamentos estão acontecendo o tempo todo. Mas nós não nos damos conta. Não nos damos conta que esses pensamentos trazem com eles sensações, sentimentos, emoções, e nos impulsionam para ações, para comportamentos, assim como para falas, em nossos diálogos, em nossas conversações. O pensamento está o tempo inteiro tendo uma representação fundamental nesta vida psíquica, nesta vida desse corpo e dessa mente. Toda essa mecânica está dentro desse contexto da mente, que inclui também e principalmente esse cérebro, que é o responsável por tudo isso. E notem que nós não temos ciência desse processo. Tudo isso ocorre de uma forma automática, mecânica, inconsciente. Apenas quando é chamado sua atenção para olhar para isso é que você se dá conta desta assim chamada consciência. Então você diz, sim, estou consciente. Repare, isso é apenas uma frase? É apenas mais um pensamento? Aquilo que temos chamado de consciência,
que é a consciência desse eu, é algo que se processa de uma forma completamente inconsciente o tempo todo. Aqui eu quero tocar nisso com você. Quando acabamos de colocar para você que é exatamente esse mecanismo que é a mente. Esse é o instrumento que temos para nos darmos conta da verdade sobre nós mesmos. Aqui estamos dizendo isso para você. Que nós precisamos ter, nesse instante, nesse momento, uma nova aproximação de nós mesmos, trazendo para esse instante, para esse momento, a ciência destas reações. Portanto, não existe nada mais importante na vida do que aprender sobre si mesmo, do que aprender sobre o autoconhecimento. Há algo presente, além de tudo aquilo que colocamos aqui, de toda essa mecânica desta assim chamada consciência do eu. Há algo presente que está além desta consciência. É algo que está além desse corpo, além desta mente. E além de toda essa experiência sensorial que temos com esse mundo externo. Esse algo presente é a realidade da verdade. É a realidade divina. É a realidade de Deus. A não ser que você tome ciência desta realidade, você estará constantemente se sustentando na vida, tendo apenas esta particular vida centrada nesta consciência que é a consciência do eu. E, portanto, vivendo de uma forma mecânica, inconsciente, insciente de si mesmo. Esta é a presença desta prisão, desta psicológica prisão, deste ego, deste mim, desta pessoa. Toda a infelicidade, toda a desordem, todo o sofrimento, toda a confusão, todos os problemas na vida do ser humano é algo que está presente em razão desta inconsciência. Nós não temos ciência da verdade. Nós não temos ciência de Deus. Nós não temos ciência da vida. Nós não temos ciência porque não temos compreensão da verdade sobre como nós funcionamos. Não temos ciência da realidade do nosso ser. Você nasceu para, nesta vida, ficar cônscio desta realidade. Você nasceu para descobrir que há algo presente que nunca deixou de estar aqui, mas que é anterior ao seu próprio nascimento. E é algo que permanece além do tempo. Toda essa noção que nós temos de passado, presente, futuro no calendário, além de toda essa noção de passado, presente e futuro que nós temos na mente, esses dois registros de tempo que nós temos o tempo cronológico e temos o tempo psicológico. Há uma realidade presente além do tempo, além de toda essa noção de espaço, de ir e vir. Parte dessa noção é a ideia do corpo. No pensamento há uma construção dentro de você. Isso é parte desta imagem que o pensamento tem construído sobre quem você é.
que lhe diz que você está vivendo dentro do corpo. Isso tem a ver com toda essa desorientação psicológica em que nós nos encontramos nesta inconsciência. Isso é parte dessa nossa autoimagem. É algo que nós precisamos eliminar de nossas vidas. É esta imagem que o pensamento tem estabelecido em nós como sendo a verdade sobre quem nós somos. Porque a realidade é aquilo que está presente, além do corpo, além da mente, além do mundo. A plena ciência disso é o fim desta inconsciência, é o fim desta mecanicidade. É exatamente esta condição interna de desorientação, de desordem, de inconsciência, que nos coloca na vida, tendo um contato com o momento presente, que inclui a presença do marido, da esposa, dos filhos, da família, do mundo à nossa volta. Estando com eles em conflito, com problemas, estando em nós mesmos com problemas. E são inúmeros e diversos esses problemas. Em razão da ausência da compreensão da verdade divina, da verdade de Deus, da verdade sobre o autoconhecimento. É isso que nos aproxima do nosso verdadeiro estado natural, que nós desconhecemos. Alguns chamam de iluminação espiritual, despertar espiritual ou acordar. Mas aqui se trata diretamente de um natural estado de ser que desconhecemos. E nós desconhecemos exatamente porque nós estamos vivendo dentro do conhecido. Porque estamos vivendo nesse movimento do pensamento. É esse movimento do pensamento que tem construído esta imagem que você tem sobre quem você é, sobre quem o outro é, sobre o que a vida representa, sobre tudo o que lhe acontece. O seu modo de presenciar, de experimentar, de vivenciar a vida está sendo a partir do pensamento. Esse seu modo de experienciar, de vivenciar, de ter esse encontro com a vida como ela acontece, a partir do pensamento, é a partir desta autoimagem. E esse modo é inconsciente, é mecânico, é automático, é naturalmente reativo. Nós não temos a beleza de uma ação real na vida. Porque tudo que nós temos da vida, na vida, está dentro desse movimento que é o movimento conhecido. Estamos vivendo no conhecido. E nesse movimento do conhecido, nossa resposta para esse instante é a partir do passado. Ou seja, a partir do pensamento. É uma mera reação de resposta. Algo que está produzindo na vida do ser humano, em razão desse movimento egocêntrico e de toda essa inconsciência, todo tipo de dificuldades, todo tipo de problemas, todo tipo de sofrimento. Aqui o convite para a verdade do seu ser é o convite para assumir nesta vida a realidade do seu natural estado de ser. É esse natural estado de ser, livre do passado, portanto livre do pensamento, livre do conhecido, para algo indescritível, inominável, que é a presença da verdade, que é a presença de Deus. Viver a vida em inteligência, em sabedoria,
em liberdade, em amor, em paz, em felicidade, em plena ciência de que estamos diante de um grande jogo divino. Isso requer a presença da compreensão da verdade sobre si mesmo. É isso que traz o despertar da sabedoria. Então, a base para tudo isso é se auto-observar. Se auto-observar é olhar estas reações que vêm desse fundo que é o passado, que é o pensamento. É assim que podemos descartar esta autoimagem. É por isso que aqui estamos com você aprofundando essa questão da meditação. Quando você vem e pergunta o que é meditação, vamos compreender isso aqui com clareza. Nós não temos qualquer base para a meditação, sem primeiro termos a ciência desta verdade de como nós funcionamos. A real base para a meditação. Então, para a pergunta, o que é meditação? A meditação é a aproximação de si mesmo, aqui e agora, destas reações, que tem por base esse se auto-observar, se dar conta de si mesmo, para ir além desta psicológica condição, que é a condição do pensamento. Descobrir o que é olhar sem o observador, o que é perceber sem o percebedor, o que é ter a clareza de um olhar livre do passado. Então, estamos diante da verdade, da ciência da meditação. É esta ciência da meditação que revela esse estado natural, que revela Deus, que revela a verdade, que revela você em seu ser, em seu natural ser, em seu verdadeiro ser. Esses assuntos aqui, nós estamos trabalhando todos esses assuntos, todos esses temas aqui. Depois você dá uma olhada nessas playlists. É fundamental nós termos uma aproximação da investigação de tudo isso, do aprofundamento de tudo isso. É por isso que nós temos aqui, também nos finais de semana, encontros online. São 2 dias juntos, onde estamos aprofundando isso com você. Tendo nesse instante, nesse momento, dentro desses encontros, uma aproximação de investigação. E, naturalmente, desta aproximação do autoconhecimento e da meditação. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. 2 dias juntos, ok? Trabalhando isso. Fora esses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário se isso faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Esta aproximação da real meditação é possível quando ocorre o que acabou de acontecer aqui dentro dessa fala. Um trabalho de autoobservação e percepção clara da ilusão que se constitui esse eu nessa aproximação com a vida.